Não, família, não. Eu não tô emocionado dessa forma, porque daqui a pouco o Vasco vai ganhar o Oscar na categoria Efeitos Especiais, História. Tu tá vendo as apresentações do Vasco, do Cuiabano, do Spinelli, He-Man? Que isso, o Vasco tá dando aula nessa parada. O Vasco vai ser indicado daqui a pouco aí pra um Oscar da vida. Não, mas eu não tô emocionado por isso, não. A água voltou! Voltou! A água aqui em casa voltou! Eu vou tomar banho! Que isso, família? Eu falei. Figueiredo, já disse, já contribuiu com esse pensamento. Só vive o propósito quem suporta o processo. Família, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 1h46 da manhã, bom dia, uma excelente terça-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, vamos trocar uma ideia aqui sobre algumas informações, como por exemplo, David. Ai, DVD. É isso. Pelo jeito, vamos ter que aturar mais um ano de David no Vasco. Vamos destacar aqui o anúncio oficial de Cláudio Spinelli, trazendo aqui também uma declaração dele. Destacar aqui o Diego Souza, é isso mesmo, mandando um alô para o Brenner, você vai acompanhar aqui. Além disso, família, quero falar um pouco do nosso adversário na quarta-feira, que é o Bahia, e trocar uma ideia sobre o Fluxê. Zinho também, né? O Zinho, o Vasco tá querendo fugir do Fluminense. Calma aí, Zinho. Calma aí, Zinho. Baixa a bola, Rei. O que aconteceu no último confronto? Fala comigo. Calma, gente. Calma. Freguês, calma. Relaxa. Respira. Ah, mas vocês não têm mais o Ryan. Tu viu o gingado do meu Colômbia? Com a família dele? Quebrando pra lá, quebrando pra cá, e ginga, e joga, e solta, e mete aqui. Vai brincar com vocês? Medo. Ai, freguês, medo. Fica à vontade também. Tô nem aí também. O freguês tem sempre razão. A gente vai trocar uma ideia sobre isso nessa terça-feira. Mas antes, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E não esquece também da parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu. É isso. Família, Thiagão, não gostei de nenhum produto que você separou aí, irmão, mas vou comprar tal coisa. Na Shopee, Mercado Livre, Magalu, Netshoes. Deixa eu respirar aqui, o gingado aqui me tirou do... Tem que fazer um cardio. Você clica no produto do Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu, dependendo do site que você vai comprar a sua parada, sem pagar R$ 1 a mais, você vai estar me fortalecendo aqui e muito, família vascaína. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha. Família, gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre o nosso próximo adversário, que está invicto nessa temporada, é isso mesmo. Vou mostrar aí para vocês a sequência do Bahia. Claro, né, lá no Campeonato Baiano, assim, é mais complicado, né? Só tem aqui o confronto mesmo contra o Vitória, que eles venceram, né? Fora de casa por 1-0. E aí chama a atenção aqui o resultado contra o Corinthians, venceram fora de casa por 2-1 e empataram, né? Contra o Fluxê na última quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, saíram perdendo e depois buscaram um empate. Então o Bahia está invicto nessa temporada. O Vasco vai tirar essa invencibilidade na quarta-feira. O Vasco não venceu na estreia, não venceu na segunda rodada porque caiu na quinta-feira. Quinta-feira é um dia, né, do azar. Quarta-feira é dia de vencer e de ter uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro. A gente não pode esquecer disso, família. É uma sequência difícil. Bahia, Santos fora, Palmeiras em casa, depois Cruzeiro, Grêmio. Não lembro a ordem exata, mas é uma sequência complicada que o Vasco tem. A gente venceu do Botafogo sub-20, mas a gente estava precisando, né, dessa vitória para tirar essa urucubaca e agora vem uma sequência positiva. Tem que caminhar, né, gente? Não dá para ficar uma parada aqui acontecendo e o campo não respondendo, né? A diretoria trabalhou, a Admar fez o possível aí também para reforçar o elenco, contratações interessantíssimas, Cuiabano, Marinho, Spinelli, Rojas está mostrando futebol, Brenner, agora é uma sequência positiva até para tirar essa pressão do grupo, do Fernando Diniz, então tem que passar pela quarta-feira aí com um resultado positivo diante do Bahia, família, mas não é jogo fácil. Até separei aqui também, ó, pra gente trocar uma ideia, sobre o time que o Bahia jogou contra o Corinthians, fora de casa. Entendo que é o mesmo desenho ali tático, se não tiver nenhuma suspensão. Suspensão não, né? Lesão, só teve duas... o Bahia teve um jogador suspenso, né?
contra o Flucê. Eu falo pelo terceiro cartão amarelo, aí é impossível, né? Só teve 2 rodadas, então alguma suspensão poderia tirar aqui do jogo contra o Vasco. E teve. Agora eu não sei se foi desse time aqui, família. Ronaldo, David Duarte, Santiago Ramos, Gilberto e Juba. A gente conhece bem essa galera aqui, né? O Acevedo, uruguaio, e o Jean Lucas, 2 volantes aqui. Assim, o Acevedo é um primeiro volante, mas que não tem tanta força física, família. Na moral, um time aqui ofensivo, tá? Everton Ribeiro, no ataque, o Eric Pulga, Ademir e William José. Assim, se você analisar esse time aqui do Bahia e comparar com a Chapecoense e o Sub-20 do Botafogo, é um time muito mais qualificado. E é aquilo que eu falo com vocês, não dá para tirar de base, ter como parâmetro essas 2 partidas. Não dá. O Vasco realmente dominou a Chapecoense, era para ter goleado, aplicado assim, uma das maiores goleadas do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo também, mesmo com a condição do gramado e tudo mais, dominou, não sofreu. Aqui está um adversário totalmente diferente. É aquilo que eu falo com vocês. Eu olho para esse time aqui, poxa, Thiagão, você tá com medo do Bahia? Pô, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Hoje, o meu time, no papel, não me permite isso. Não. É quando a gente vai vendo ali, né, o decorrer do jogo, o nível de atuação, de atenção, a questão defensiva, mas no papel eu não tenho medo do Bahia, mas de forma nenhuma. O Vasco tem totais condições de ganhar do Bahia, mas não dá para tirar como parâmetro, tá? Esse time aqui provavelmente vai exigir muito mais do Vasco defensivamente, e a gente sabe que, cara, é a nossa dificuldade, né? É a nossa dificuldade. Mas, cara, não pode deixar passar esse resultado. O Vasco tem que vencer, família, tem que vencer o Bahia e somar 4 pontos no Campeonato Brasileiro, para até empatar com o Bahia, né? O Bahia tem uma vitória e um empate. Perdendo pra gente na quarta-feira, a gente consegue empatar aqui com o Bahia na classificação, somando 4 pontos também. Vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu destacar essa matéria aqui, essa informação, na verdade, do canal Atenção Vascaínos, falando sobre o David, tá aí, ó. David vai ficar no Vasco para a temporada 2026. O empresário do jogador confirmou que Fernando Diniz conta com um atacante, né? Que notícia legal, né? Sendo irônico, né, família? Cara, recentemente até troquei uma ideia com vocês, sobre o Moisés, né? Moisés do Fortaleza, aí fiz essa comparação. Poxa, eu gostaria de ver o Moisés na condição do David, sendo um reserva, entrando ali no decorrer dos jogos, pra gente ver alguma coisa diferente, porque o David, eu já sei o que vai acontecer, sabe? Até fiz aqui a minha análise em relação a ele vai te irritar 10 jogos, né? 5 mais ou menos, e 1 ele vai aprontar, ele vai dar show, vai jogar bem, assim como fez no jogo contra o Santos. Então, ele já entrou alguns jogos aí, né? Tá na categoria do te irritar. Tá te irritando muito, sempre entrando muito mal nos últimos jogos. E é isso. E depois que a gente ficou sabendo dessa informação que o David ganha de 600 a 700 mil no Vasco, pô, não dá para ter o David no nosso banco. Repito, pra galera que tá chegando aqui agora, eu já fui questionado nesse sentido. Ué, Thiagão, então você tá dizendo que o Vasco não pode ter um jogador de 700 mil? Que ideia maluca é essa? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Vasco não pode ter o David no banco ganhando isso. O David. Fechou? Família, vamos seguir para a gente destacar aqui o Spinelli, né, que foi anunciado ontem. O Vasco fez ali um vídeo maneiro, um He-Man, pá. Destacou algumas fotos também. E ele falou isso aqui, ó. Prometo dar tudo de mim por estas cores, por esta torcida. É um grande passo na carreira, um grande desafio esportivo para mim. Estou muito feliz e com muita gana de vencer. Tá aí, Cláudio Spinelli, família vascaína. É isso, espero que ele possa ter o sucesso que o Verratti teve no Vasco, individualmente falando, né? Sendo importante, sendo um líder, marcando muitos gols. O que o Verratti construiu no Vasco em relação a números individuais, é muito difícil, né, família? É muito difícil o Spinelli alcançar. Né? O Verratti, 141 partidas, 140 partidas, 60 gols, é uma parada assim. Outro dia eu destaquei, né, com vocês aqui, o Lance fez, o Cano, o Verratti e agora o Spinelli. Claro que assim, na teoria é muito mais, não vou falar acessível, mas, poxa, o Spinelli tem um time mais qualificado. Né? Então poderia alcançar esse número mais facilmente em relação ao Verratti. Vamos botar essa marca de 140 jogos. Poxa, o Spinelli poderia alcançar um número maior pela qualidade, né, do time que
com certeza contribui nesse sentido. Verratti pegou uma galera que, poxa, era só o cruzamento do Piton. Mas aí tem, assim, outros detalhes que eu entendo que não vale agora a gente debater sobre a qualidade do elenco e o encaixe do Verratti nesse time. Na minha opinião, o Verratti é tipo aquela frase do Batman no Cavaleiro das Trevas. O Verratti era o centroavante que o Vasco necessitava naquele momento. Um time mais qualificado, eu entendo que o Verratti teria muita dificuldade, né? Bola no chão, tabela, associar. O Vasco só tinha uma jogada, que era o cruzamento, com o Verratti, né? Porque se dependesse de outras jogadas, o nosso centroavante teria, né, mais de dificuldade de participar do jogo, né, família vascaína? Então, toda a sorte do mundo para o Spinelli. Eu estava vendo o Fernando Campos comentar, né, vascaíno lá da Casa TV, exatamente o que eu falo aqui, jogador que chega num bom momento, custo-benefício. Não, custo-benefício não dá pra gente falar agora, né? A gente vai ver ele performar dentro de campo. Mas a parte financeira bem acessível. Eu estava vendo também uma outra informação dizendo que a mulher dele, a esposa, perdão, foi importante nessa negociação porque a proposta do Remo, financeiramente falando, foi melhor do que a do Vasco. Mas aí ele optou pelo Vasco. Eu entendo que não é só isso, né, família? Não é só isso. Mas, claro que a esposa tem um papel importante nesse sentido. Então, eu espero que ele possa continuar vivendo esse bom momento no Vasco e agregar, assim, trazer outras características que, poxa, o nosso centroavante reserva não tinha mais esse vigor todo, essa intensidade. O Ryan não tem comparação, né? O Ryan faz muita falta. O Verratti, na minha opinião, já era mais uma questão de liderança e tudo mais. Tecnicamente falando, eu acho que o Verratti não ia render esse ano. Então, eu espero que ele possa trazer intensidade, força, conseguir participar do jogo, pressionar o adversário e, claro, marcar os gols, que isso é muito importante. Mas a gente não pode esquecer do jogo sem bola. Depois eu vou trazer aqui uma fala do técnico do Grêmio, o português, esqueci o nome dele agora, e ele falando exatamente isso, do jogo sem bola, que hoje é fundamental. Então esse jogador, mas tem que fazer gol, Thiago, família. Hoje os jogadores da frente tem que ajudar sem bola. E o Vasco tinha muita essa dificuldade. Com as chegadas desses jogadores, isso vai melhorar. Tenho certeza disso. Família, seguindo aqui, para a gente destacar o Diego Souza, que trocou uma ideia nas redes sociais com o Brenner, e comentou aqui, ó, te falei, você vai ser nosso artilheiro. E ele agradeceu ali o Brenner, Diego Souza, uma bola no Diego Souza. Jogou bem no Vasco, uma boa passagem e nos ajudou a conquistar a Copa do Brasil. Também, acredito que o Brenner vai ter um número de gols interessante, vai repetir aquela parceria com o Fernando Diniz lá no São Paulo e só começou, né, família? Só começou, em 3 partidas fez um gol, mas ele vai recuperar essa quantidade absurda aí que ele perdeu contra a Chapecoense e aquilo que eu venho falando com vocês, até citando o Saldívia, né? Quem diria como exemplo? Olha a melhora física que o Saldívia demonstrou no jogo contra o Botafogo. Então a gente espera que isso aconteça com Brenner, Marino, Cuiabano e Spinelli. A tendência é o Vasco evoluir, né, família? Com esses jogadores agregando. É isso. Família, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente chega na reta final do nosso vídeo para a gente falar um pouco sobre as provocações aí do Zinho, o Zinho, e também a galera do Flucê. Olha só. O Vasco brigava para se recuperar de resultados ruins e brigava para ganhar o jogo e fugir do... O Diniz diz que não. Mas, gente, com todo respeito, né? É melhor pegar o Fluminense ou o Volta Redonda? É o Volta Redonda, né? Que o Vasco pega. É a Volta Redonda. Deixa eu ver aqui, é o Volta Redonda. Então, assim, pegaria o Fluminense com o mando de campo do Fluminense, que é jogo único, às quartas. É melhor pegar o Volta Redonda em São Januário com o mando de campo. Porque o Vasco com a vitória fica em segundo, o mando é dele, a probabilidade, o favoritismo é maior. Contra o Fluminense, ele não seria o favorito. O Fluminense campeão da Taça Guanabara. O Zubeldia levanta a primeira taça no comando do Fluminense. O Fluminense conquista a melhor campanha, leva o título da Taça Guanabara, conquista. Os jogadores levantaram a taça no Maracanã, venceram do Maricá de 1-0. Então, assim, acho que o Vasco tinha mais em jogo e por isso vai com o time principal e a torcida foi ao estádio. Parabéns para a torcida do Vasco mais uma vez. Domingo à noite, uma chuva, um temporal e um bom número de torcedores. Ô, Luther, o Vasco tem que passar do Volta Redonda primeiro, né? Qual é a certeza que o Vasco vai passar do Volta Redonda? Nenhuma, 0. Certeza 0. Então, assim, vamos devagar. Eu reparei, hein? O Vasco dando a vida contra o Botafogo pra não pegar o campeão da Taça Guanabara. O Vasco se caga de medo do Fluminense, cara. Como é que pode?
Mas tua hora vai chegar, Vasquinho. Essa semana tu passou batido. Mas na próxima, ó, madeirada seca, filho. Tá se cagando, né? Eu sei disso. Eu juro que não consigo entender vocês, Flucê. Um outro dia, eu tava vendo uma resenha, zoação, né? Cara, um vascaíno comentou, acho que na postagem do Ferrugem. E aí o Ferrugem retrucou ali, zoou de volta, e aí veio uma página e falou, cara, eu não entendo o vascaíno destacar uma competição que eliminaram a gente, sendo que não conquistaram. Não, você não deixa de ter razão, realmente, né? A gente, cara, a Copa do Brasil ainda machuca. O Vasco teria que conquistar. Mas, como assim? A gente eliminou vocês. E eliminou numa situação em que boa parte dos torcedores do Flucê já estavam imaginando uma decisão. Pela sequência negativa do Vasco, de 8 jogos, perdeu 7, e uma sequência positiva do Flucê. Se eu não me engano, ficou ali na primeira ou na segunda colocação em relação ao segundo turno, né? Então eles estavam numa soberba que, o Vasco é isso, o Vasco é aquilo. E, cara, acho que o Diniz teve muito mérito nesse confronto. O Vasco foi infinitamente melhor, os 2 jogos. Principalmente no jogo que perdeu. No primeiro jogo e no confronto que a gente venceu no Campeonato Brasileiro, realmente o Ryan foi fundamental. O Ryan participou dos 4 gols, né? Podemos dizer assim, do Campeonato Brasileiro. Faz o primeiro gol ali, né? Que a bola desvia, depois chuta do gol do Nuno, faz o gol na bela jogada do Nuno e do Andrés Gomes, e o segundo gol ele participa ali, né? Não parando na falta, né? Dando continuidade. E aí saiu o gol do Verratti. Então, realmente, ele participou dos 4 gols. E já na segunda partida, o Ryan não foi tão bem, né? Quem foi bem foi o Andrés Gomes. O Andrés Gomes, eu acho que ele manteve o nível, né, de atuação, assim, nos 2 jogos contra o Fluminense e nos 2 jogos contra o Corinthians. Foi muito bem. Então, de fato, o Ryan, né, vai fazer falta nesse confronto contra o Fluminense, nesse possível confronto. Porque falando assim, o André ali, né, do sentimento tricolor, vocês também não passaram do Bangu, né? Olha lá, hein? Mas, família, sempre que tiver um confronto Vasco contra Fluminense, eu vou entrar confiante. Sempre. Ainda mais nessa questão que hoje o Vasco não olha para o céu e pede ao Papai do Céu. Só pede também. Mas a gente está vendo aqui coisas acontecendo. Tem coisa concreta aqui para a gente acreditar no recurso, no talento, nos jogadores, nas características, na intensidade. Tem peças ali interessantes, né, para a gente passar de qualquer time, né, principalmente do nosso freguês, que é o Fluminense. Então essa resenha aí nada mais passa de patati patatá, gente. Vocês estão fazendo graça, porque vocês sabem, né? O resultado é sempre o mesmo. O freguês tem sempre razão. E olha, eu já vi esse filme, tá? Em relação ali à fala do Zinho, Zinho, pelo amor de Deus, né, Zinho? Como eu disse, eu sei que a gente perdeu o Ryan, acabou que o Fluminense acho que não perdeu ninguém, né? Manteve ali o time, tem uma galera falando que é o melhor futebol do futebol brasileiro, mas eu já vi esse filme. Na Copa do Brasil também esse papo aí, e a gente foi melhor, e classificou, e passou pra final. Infelizmente a gente não conquistou. Mas é aquilo, eu falei com vocês aqui, poxa, eu gostaria de enfrentar o Fluminense. E logo depois eu pensei, até falei assim, a galera vai comentar isso, eu já vou aqui me adiantar, sobre a questão da condição física dos nossos reforços, né? Então você vai ganhar mais alguns dias, claro, a gente tem que passar com todo o respeito do Volta Redonda, é isso. Sabadão, né? Passado Volta Redonda. Mas, né, os nossos jogadores vão ganhar mais tempo, né, para esse confronto contra o Fluminense. Sinceramente, até acho que o Diniz não vai promover alguma mudança para esse confronto, tá? Não acho mesmo que ele vai fazer isso. Mas gostaria. Eu gostaria de ver um Vasco mais intenso contra eles, com o Marino, com o Andrés Gomes pelos lados, com o Brenner, o Spinelli, que seja. Mas o Brenner, né, que tá tendo mais jogos aí, o Spinelli vai chegar agora, tá chegando agora, mas eu gostaria de ver a família Vascaína um time mais leve, né, até pra gente tentar potencializar Coutinho, o Thiago Mendes, que tem esse passe em profundidade, que tem essa fatiada, cara, Cuiabano, PH, essa movimentação, de dar opção na frente pra Coutinho, pra Thiago Mendes, você vai ver, vai ser uma arma bacana do Vasco, como diria meu pai, a fatiada e essa galera, né, fazendo facão, atacando o espaço, o Vasco com essa intensidade com esses jogadores, cara, eu tô colocando uma expectativa legal, mas muito confiante contra eles, família, com todo respeito, assim como eles zoam a gente aí, já passaram do Volta Redonda, eles não passaram no Bangu, mas se Deus quiser a gente vai passar, vai encarar eles, porque aí eu quero encarar o Fluminense, não quero encarar o Bangu, né, vou torcer para o Fluminense passar do Bangu, essa é a realidade, né, pra gente encarar eles, porque o Vasco precisa desse nível de jogo, tá, o Vasco precisa pra gente criar uma casca ainda nesse ano, em 2026, família vascaína, eu penso assim, tranquilão, e vocês? Tá bem, né?
Fui.